Pessoal, boa tarde, muito obrigado aí pela presença de todas e todos. Estamos no nosso terceiro workshop do GLPI. Então, a ideia é continuar apresentando a ferramenta, a parte agora dos serviços, né, Sérgio? O Sérgio tem uma pauta aí para começar a apresentação. Como eu coloquei no e-mail lá de convocação, é muito importante também que vocês tragam suas dúvidas, tragam aí as incertezas de como vai fazer a migração nas suas áreas. Se alguém tiver ainda dificuldade de acesso, já avisa para a gente aqui no chat, para a gente aí trabalhando, vendo o que está acontecendo com o login. Lembrando que só acessa através da VPN, então tem que usar ou o Cisco AnyConnect ou o OpenConnect lá para conectar no VPN, pois está dentro da rede lá, está na parte do ponto .int, com os IPs internos. Bom, eu vou passar a palavra então para o Sérgio, que vai iniciar a apresentação para a gente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença e um bom workshop aí para a gente. Sérgio, a Oi, palavra está contigo. pessoal, boa tarde aí. Espero que esteja todo mundo bem. Bem, vamos lá. A gente espera fazer algo parecido com o que a gente fez no último workshop, né? A ideia realmente é que vocês comecem a se acostumar com o GLPI, né? Acho que vocês vão ter facilidade realmente para se acostumarem, para poder identificar como é que ele funciona. E a ideia é a gente vir passando aqui as coisas que a gente acabou mexendo nesses tempos e também reforçando algumas situações de testes que a gente tem feito, algumas possibilidades que o GLPI nos fornece, né? Algumas limitações também que a gente identificou. E aí a gente às vezes precisa fazer alguma adequação na nossa forma de trabalho e etc. Mas é assim mesmo, quando há uma mudança, dificilmente você consegue tirar de um lugar e realmente encaixar certinho no outro, né? Então, eu vou começar falando de um teste que a gente fez, que foi o seguinte: na semana retrasada, o, o, o Renato fez uma solicitação de movimentação de um equipamento de Santo André para São Bernardo do Campo, pela central normal. Era um switch, né, de Santo André para São Bernardo do Campo. E aí eu pedi para ele fazer também o mesmo pedido espelhado lá no GLPI, para que a gente pudesse fazer o teste, né, para ver como é que funcionava. Como o formulário de movimentação ele já está disponível, né, ele já está disponível né, já está disponível no GLPI, então eu pedi para que ele pudesse fazer o pedido lá para a gente poder fazer o teste desse chamado. Pois bem, ele fez o pedido lá, e aí dentro desse formulário que ele abriu, né, a gente fez os testes da movimentação. Foi esse aqui, 83, né? Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Então aqui ele fez a abertura do chamado com os dados reais, né, do atendimento, né, colocou aqui nos dados complementares, né, que foi um teste para simular um atendimento igual o que a gente usou lá no RT, né? E aí a gente começou a fazer os testes aqui em cima desse atendimento, né? Então o equipamento, a gente formou aqui o acompanhamento, o equipamento já foi entregue para o transporte, pedi para abrir uma tarefa para emitir o termo de movimentação, e aí começou, né, as questões aqui. O que acontece? Quando você coloca um arquivo lá no GLPI, ele abre uma atividade separada aqui, né? Ele faz um registro separado do texto que você manda, né? Então ele vai um documento e vai o texto separado, né? Aí na primeira vez a gente mandou, aí a gente percebeu, o Renato respondeu que o anexo não havia chegado. A gente fez um outro envio, né? E aí também não chegou. E aí depois, o que acontece?
a gente pegou e falou, vamos fazer um teste pelo e-mail, respondendo o e-mail que chega do atendimento e mandar como anexo no e-mail. Também não chegou. E aí o Vitor descobriu que estava desabilitado lá no GLPI a possibilidade de já encaminhar diretamente na mensagem. Né? Foi habilitado, a gente mandou depois aqui o documento, né? E aí chegou o documento. Só que aí tem um problema no GLPI. O que ele faz? Toda vez que você encaminhar, quando você tem anexos aqui, se você deixar lá habilitado, toda vez que você encaminhar os anexos, ou o anexo daquela mensagem, ele carrega os anexos anteriores de todas as outras mensagens. Então, digamos que, por exemplo, sei lá, você mandou, sei lá, uma imagem, ou mandou um outro arquivo, um outro documento, e agora você está mandando outro. Ele manda, né? Independente se você mandar nessa mensagem ou não, ele manda os dois documentos, né? E mesmo que você mandar uma mensagem sem documento nenhum, né? Então a gente colocou um acompanhamento de teste, né? Teste de mensagem sem arquivo aqui, né? Ele também recebeu todos os outros arquivos. É aí o que a gente fez. A gente acabou desabilitando lá o envio dos arquivos, né? E aí, quando nas atividades de vocês tiverem arquivos, né? O que a gente tem indicado é o seguinte. Então você vai lá e indica para o solicitante clicar no botão lá que se chama acesse o esse aqui, ó. A gente pede para que vocês indiquem visualizar a chamada online, né? Então, ao final da mensagem aqui que for enviada, né? Solicitar para clicar em visualizar a chamada online, que ele vai ser direcionado para o chamado aqui, né? E aí sim ele consegue ver o arquivo. Né? Então, a gente deixou desabilitada, e aí a gente viu que isso é uma desvantagem, né, do GLPI com relação ao RT, por exemplo. Você não consegue, a gente tentou de várias formas, não consegue mandar um arquivo específico de uma determinada mensagem. Então, a gente teve que fazer dessa forma, deixar desabilitado, e aí, caso seja necessário um arquivo, trabalha com o link, né? Você, clica lá em visualizar a chamada online, né, que é o que a pessoa vai receber no e-mail dela aqui, né? Ela clicando no botão, ela vai lá para o chamado e aí ela consegue baixar o arquivo se for necessário, ver o arquivo e por aí vai. Bem, então esse foi um dos testes que a gente fez, né? Foi bem importante para a gente poder perceber como que funcionava essa questão dos anexos e a gente fez um atendimento praticamente, né? Depois que a gente começou a fazer os testes, manda arquivo, depois manda, não manda, manda, não manda, mas foi um teste realmente real de envio, né, e de funcionamento de um chamado que existe na central e que já tem seu formulário cadastrado, né? Mas desse jeito que você desabilitou agora, se a pessoa responder e colocar um anexo, um print, alguma coisa assim, ele vai ficar salvo no servidor ou Vai. nem no servidor vai mais? Não, vai ficar salvo no servidor. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar Ele desse jeito aqui. só não vai para o e-mail, então. Ele só não vai no e-mail, isso mesmo. Ele só não vai no e-mail. Mas aqui no chamado, ele vai vir normalmente. Tanto que teve algum aqui, por exemplo, esses aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele já estava desabilitado, ó. O Renato recebeu essa mensagem, né? Mas não recebeu o anexo. Entendeu? E aí o que a gente vai fazer, na verdade, é ajustar o texto aqui, né? Aí no final do texto, informar, ó, para acessar o anexo, por favor, clicar em, né, visualizar a chamada online, né? No final do envio, tá? Mas vai lá para o servidor normal. Tanto você respondendo direto pelo GLPI, quanto respondendo por e-mail, tá? Então, digamos que você vai mandar uma resposta simples para o usuário, você pode mandar, colocar o anexo lá e falar para ele, ó, por favor, clicar em visualizar a chamada online para verificar o anexo que foi enviado. Né? É só para a gente poder né, pensar como que faz as adequações nos serviços para a gente poder
fazer os atendimentos, né? E aí a gente testou de tudo quanto é jeito, pelo e-mail, pelo sistema, né? Então, realmente assim, ele funciona dessa forma aí, né? Ou ele carrega tudo, ou ele não carrega nada. Então, esse era o primeiro ponto que a gente queria passar para vocês, que foram esses testes que a gente fez, né? Para poder abrir a nossa discussão aqui, né? E aí o segundo ponto que eu queria falar com vocês é exatamente a respeito da criação dos serviços e de migração, como é que está sendo realizado esse trabalho, né? Então, hoje, né? Hoje, eu vou entrar aqui como gestor do catálogo. Hoje a gente já tem alguns serviços cadastrados aqui para teste, né? Então a gente já tem, por exemplo, alimentação de dados, sistemas, criação de relatórios aqui da CNS, criação de site WordPress, é um que está sendo validado aí. Ele está aberto, mas ele ainda não está totalmente validado do data center. E-mail departamental, manutenção de equipamentos TI audiovisual do suporte técnico, instalação de ramal da rede de telefonia, né? A gente tem o de solicitação de inclusão, né, modificação de serviço, que é o metaserviço, que é da central de serviços, né? E a gente tem da parte de infraestrutura de rede aqui, solicitação de IP fixo local e é só isso, solicitação de IP fixo local. E aí a gente tem movimentação de equipamentos de informática, né, lá da coordenação, gestão e planejamento. E a gente tem esse serviço aqui, o suporte ao GLPI de teste, que está lá na página inicial, né? Que é aquele... Peraí. Que é aquele, caso vocês tenham alguma sugestão para o GLPI, para o teste, para alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa assim, pode mandar direto. É um formulário bem simplificado, né? E a gente está fazendo também, já aproveitando e fazendo alguns testes aqui a respeito desse serviço. Bem, então a gente já tem esses serviços aí colocados na central, então sempre, né, que a gente fala, entra lá, faz o login, abre um chamado. Se você tiver algum chamado interno para abrir para uma outra área, já abre um chamado de teste, e aí faz que nem o Renato fez aqui, abre o chamado de teste, informa qual que é o chamado lá no RT, que aí as áreas conseguem ir fazendo isso paralelamente, já fazendo o teste, né, já vendo como é que funciona, né, dentro do próprio GLPI. E hoje até o Charles abriu um pedido de movimentação também, e aí eu pedi para ele também abrir um ticket aqui para a gente poder fazer um teste, né, um acompanhamento igual a gente faz na RT, fazer o acompanhamento aqui no GLPI também. É por isso que eu peço sempre para poderem fazer os testes necessários, né? E aí a migração está sendo dessa forma, né, a equipe de processos tem sentado aí com as áreas para poder dar uma validada nos processos com relação à migração da central antiga para o GLPI, feito alguns ajustes e acho que assim, tem sido feita a validação dos processos. A gente não vai cadastrar todos os serviços aqui nesse momento, né? Mas a ideia é que a gente cadastre alguns e faça alguns testes, etc. Às vezes você pode até, por exemplo, estar numa fila aqui, que nem a tua fila usual, mas pelo menos é a possibilidade de você, num grupo, né? Chamado grupo aqui, fila não grupo. Você vai estar num grupo que nem é o seu usual, mas que vai te possibilitar fazer os testes necessários aqui para o GLPI. Eu ia pedir para vocês, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone, gente, porque aqui no coisa que é mais difícil, né? Saber quando tem a mãozinha levantada, né? Ô, Então Sérgio, Oi, pode falar.
Eu ia dar uma sugestão, faz uma enquete pra gente ver aí perguntando quem que já entrou no sistema e quem nunca entrou no sistema, sabe? Faz uma enquete só a pessoa responder sim ou não, aí não identifica e a gente já tem uma noção de como que tá. Vamos ver aqui. Enquanto isso, quem tiver dúvida, a gente pode só abrir o microfone e perguntar. Tá, coloquei aqui no Entrou no sistema GLPI ou entrou no sistema nesse de videoconferência? GLPI. Não, no GLPI lá. Então, o próximo ponto que a gente queria passar para vocês, né, é a respeito do serviço. Na última reunião, eu tinha mostrado para vocês aqui alguns modelos de solução, não sei se vocês lembram disso, né, modelos de acompanhamento, modelos de tarefa e modelos de solução. Agora, a gente já tem bem mais modelos cadastrados, né? Então já cadastramos bem mais conforme os processos vão andando, esses modelos vão aparecendo. E aí eu vou só colocar, vou pegar um de teste que está aqui, só para vocês poderem ver. Então no acompanhamento, que é o que a gente usa hoje como resposta, né? Você já tem todos esses modelos aqui cadastrados. Ó. Agendamento presencial, agendamento remoto, análise de contorno, pedido de informações complementares, e enfim. Esses aqui são os gerais que podem ser usados em qualquer tipo de chamado, né? Então eles são mais generalizados. E aí você tem os específicos, né? De acordo com o número do processo que você está atendendo. Por exemplo, esse envio de login de acesso aqui é com relação ao e-mail departamental. Não tem o conteúdo dele aqui ainda, né? Mas lá nas respostas padrão já foi identificado que tem Ah, não, desculpa, gente. Confusão minha aqui. Esse envio de acesso é lá do VPN, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Sérgio, eu lembro que tinha um repositório dessas respostas padrão para o pessoal do suporte ali na Wiki, acho que também o pessoal do desenvolvimento. Na verdade, eu já do suporte, já peguei tudo, já coloquei lá no documento, né? Do desenvolvimento, o pessoal ficou de ver onde é que estão as respostas deles lá, para a gente poder colocar aqui. Mas lá do suporte a gente já colocou tudo já. O suporte já está tudo, e aí o que a gente tem feito? Conforme a gente vai cadastrando, né? As respostas aqui, a gente vem colocando elas. A gente vem colocando elas lá do documento, na verdade, né? Isso que eu queria dizer. A gente vem colocando elas lá do documento. Bem, continuando aqui. Então, acompanhamento, tarefa, também tem os modelos. E aí, por exemplo, isso aqui por enquanto só tem um modelo. E solução, a mesma coisa. E aí tem uma série de soluções. GeoGerais de solução tem até mais. Ó. Tá vendo? Cada uma correspondendo ao seu chamado. Aquele 27 do acompanhamento lá deve ser coisa antiga, tá com o número errado. Né? Preciso dar uma olhada. Aí tá sem conteúdo aqui. Envio de login de acesso. Acho que é login de acesso da VPN mesmo, acho que tá certo. É o da VPN, só que ele tá sem conteúdo nenhum. E aí a gente tem mesmo porque não dá para responder por e-mail solicitação de cadastro de e-mail, né? Ia ficar meio ilógico. Exatamente. Normalmente o pessoal trabalha com e-mail alternativo, né? Você vem aqui no chamado, né? E aí você consegue, por exemplo, imagina que você está fazendo atendimento. Dentro do requerente aqui, você consegue colocar um e-mail alternativo. Você vem aqui e coloca um e-mail qualquer aqui. Entendeu? Então você consegue usar um e-mail do Gmail, do Terra. A gente já fez alguns testes já. Inclusive você consegue colocar grupo também. Isso é interessante. Eu já fiz alguns testes com o Baena aí a respeito do grupo.
para saber se ele estava recebendo o e-mail, grupo não, desculpa, e-mail departamental, gente. A gente fez alguns testes com e-mail departamental e chega no e-mail departamental também. Então dá para usar dessa forma. É só vir aqui e colocar o e-mail departamental ou então o e-mail pessoal, por exemplo, o e-mail alternativo como requerente aqui, tá? Voltando aqui. Então são, né, os tipos de acompanhamento, tarefa, solução. E aí a gente, nesse documento que eu compartilhei com vocês aí, que eu coloquei aqui no chat, logo no começo do documento tem uma introdução, né, sobre os modelos, aí depois vem os modelos de acompanhamento, aqui, ó, esse aqui. Então tem uma introdução sobre os modelos, explicando um pouco o que são esses modelos, aí depois vem os modelos de acompanhamento, que aí são divididos entre modelos de acompanhamento geral e modelos de acompanhamento específico, de acordo com o número de cada serviço. Aí depois tem aqui uma introdução sobre os modelos de tarefa, né? Aí tem o cadastro dos modelos de tarefa, o cadastro geral e o cadastro específico também dos modelos de tarefa. E depois você tem os modelos de solução, a mesma coisa, né? O cadastro geral e o cadastro específico. E aí, o que tiver aqui para baixo, a partir daqui, ó, abertura de chamado para suprimentos, tal, daqui para baixo, é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente foi pegando documentos que já existiam, onde tinham respostas já padrão, o suporte tinha o dele, nossa área tinha a nossa lá, e a gente já foi colocando no final do documento, e aí conforme, né, a gente vai usando aqui, a gente vai deletando, né, os modelos que já forem utilizados. Então, do 100.1 para cima, ele já está dentro de um padrão, né? Do 100.1 para baixo são coisas do documento antigo que a gente vem trazendo daqui, jogando lá para cima conforme os processos são mapeados, né? E aí uma coisa muito importante, né? Nesse cadastro geral, né, você tem, nos modelos, na verdade, você tem um formulário específico aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco para vocês poderem ver aqui. Tá vendo? Você tem um formulário específico. Então, nesse formulário específico do acompanhamento, o que a gente pede? O nome, o conteúdo e os comentários, né? Ah, Sérgio, mas para que servem os comentários? Eu vou pegar e abrir um aqui para vocês poderem ver. Acompanhamento. E aí, quando você vai no modelo de acompanhamento, que você passa o mouse em cima, ele te detalha o comentário é o detalhe do que é aquele modelo de acompanhamento. Tá vendo? Geral, agendamento presencial. Aí tá aqui, ó. Durante o percurso do atendimento, surge a necessidade de realizar atendimento local para prosseguir com o caso, sendo necessário agendamento prévio com o solicitante. Então, ele dá uma prévia do que é que você vai colocar aqui, né? Então, pedido de informações complementares, que acho que é muito comum, né, acontecer às vezes tem alguma informação faltando e etc. Você já pode clicar aqui e aparece, né, as informações que você precisa, por aí vai. Então, você passando o mouse, se você colocar o comentário lá, né, ele já aparece, né, o que é o comentário que, na verdade, a especificação do que é aquele acompanhamento. E aí, origem do acompanhamento privado, aqui a origem do acompanhamento a gente tem colocado como padrão Form Creator, né, que é o que a gente tem utilizado aqui para criar os tipos, e colocado como não, né, no final aqui. Então já vem esse conteúdo. Esse aqui é o nome, né? Aí depois vem a seção conteúdo, com o conteúdo aqui, ó. Depois vem comentários, né? Origem do acompanhamento e privado. E aí uma coisa importante que é assim, esse documento aqui, ele vai até ser um documento provisório, porque a ideia é a seguinte, a gente pegar esses conteúdos, a gente gerar todos os conteúdos aqui no GLPI, né, nas listas suspensas aqui, e aí depois que gerar todo esse conteúdo da lista suspensa, a gente vai usar, por exemplo, um modelo aqui que a gente já consegue baixar um CSV, por exemplo, já com todas essas informações, e aí já vai ser o nosso backup, né? Então o backup já vai ficar no jeito já a partir do CSV, aí não vai precisar mais usar o documento
em Word, assim, dessa forma como a gente está fazendo aqui, né? No Docs, aqui no caso. Né? Então, essa aqui é só uma repassada que a gente já tinha passado na última reunião, né? Só para lembrar vocês do que a gente olhou no último encontro, que isso aqui vai estar muito evidente em todos os workshops. A gente pretende voltar nisso aqui, porque faz muito parte do nosso dia a dia, né? Deixa eu só voltar aqui no planejamento. Bem, então sobre a criação de serviços é isso, sobre a migração a gente tem feito ela aos poucos, né? Então a gente vai continuar fazendo mapeamento, continuar criando as fichas de serviço, e alguns serviços a gente vai subir para cá exatamente para poder fazer os testes, né? E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem, né, durante o workshop e até depois, entrassem na home de vocês aqui, como prestador de serviço de TI aqui, ó, né? E clicassem aqui em visão do grupo, e aí vocês vão ver se tem chamados processados para as filas que vocês estão, né? Então tem alguns setores aí que já tem alguns chamados de teste, né? E você consegue ver todos os chamados que estão na sua fila. Essa aqui é a dashboard, por exemplo, dos chamados que estão né, processados aqui para você, né? Para a sua fila, na verdade, né? Então tem o requerente, né? Os elementos associados aqui e a descrição. E aí, gente, eu queria chamar a atenção para o próximo ponto que eu vou falar, e depois eu vou passar para você, tá, Cris, para você falar aquela outra parte. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui. Então, nesse chamado aqui D55, vocês podem ver que tem aqui, ó, tá vendo? Computador Optiplex. E aí essa é uma das coisas que eu queria colocar para vocês. Hoje a LPI permite, né, que a gente crie um cadastro de ativos, né? Um cadastro de ativos e faça a gestão desse cadastro de ativos. E aqui eu estou com o mesmo perfil de vocês, tá, gente? Prestador de serviço TI. Então, se você ver aqui ativos computadores, a gente fez uma carga lá de teste e a gente conseguiu já subir para cá para a gente poder fazer o teste, quase 1.500 computadores aqui. Então, o que é a ideia? É que a gente consiga começar a fazer a gestão dos nossos chamados relacionados a esses ativos aqui, né? E aí você consegue relacionar, né, o ativo pela quantidade de chamados que ele tem relacionado e os chamados pela quantidade de ativos também que ele tem relacionado, né? Então isso vai ser muito bom porque você começa a criar um histórico, né, um histórico dos chamados e dos ativos relacionados. Deixa eu só voltar naquele chamado lá, só para mostrar para vocês. Então, tá vendo que tem um computador Optiplex? Eu vou entrar no chamado aqui. Aqui é o chamado atendimento, né? E aí você consegue ver que tem aqui, ó, itens 2, né? Então, ele tem uma resposta de formulário relacionado e ele tem aqui, ó, tá vendo? Ó, computador Optiplex patrimônio 79325. Isso aqui é um patrimônio fictício, tá? Era o primeiro teste que a gente fez. Mas aí você já consegue ver que nesse chamado aqui teve atendimento a esse computador aqui, ó. E aí quando você clica no computador, por exemplo, ele abre toda a ficha do equipamento, né? E você consegue ver, né? No caso aqui só tem um que a gente está fazendo o teste, mas, por exemplo, você consegue ver todos os chamados relacionados àquele computador, né? Então a gente está começando a trabalhar, entender como que isso funciona, né? Mas eu acho que vai ser de grande valia para a gente essa gestão de ativo, relacionando, né, o equipamento ao chamado. E aí você ter todo o histórico, né, daquele equipamento, daquele chamado, vai ser muito, muito importante para a gente. E aí né, a gente deixou aberto aqui para que vocês pudessem, né, dar uma olhada, né, como que funciona o cadastro aqui do equipamento. Algumas coisas aqui a gente preencheu na mão para testar, né? Então pegamos o nome do usuário aqui, pegamos o nome do Charles, colocamos aqui para ver se como funciona esse teste, para ver como é que ele fica relacionado. Então eu acredito que até eu não reparei, mas tem como remover um item antes de terminar o chamado?
remover um item, vamos ver o que porque às vezes a pessoa abre o chamado para o computador e o problema no projetor. Às vezes a pessoa abre o chamado para... coloca lá o patrimônio do computador e é o monitor que está com problema. Às vezes chama para o monitor e é o computador que é o problema. Sei lá. Entendi, De repente, entendi. você falou, opa, não era o problema do computador, era o cabo que estava ruim. Então, entendi. Não, tem sim. Ó, a gente não atribuir coisa que não tem nada a ver. Não, entendo. Porque assim, na verdade, o que acontece? Essa atribuição não vai ser não vai ser o usuário que vai fazer, o solicitante que vai fazer, vai ser o técnico. Entendeu? Vai ser o técnico que vai fazer. Você vai vir por dentro do chamado aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Itens. Você vai vir por dentro do chamado aqui e aí você vai colocar um item, por exemplo, computador, e aí vai aparecer todo o cadastro aqui. Aí, digamos, você vai pegar o número do patrimônio do que você está atendendo. Se o cara abriu o chamado e falou assim, ó, o projetor apagou. Projetor, patrimônio, sei lá, 25 mil. Aí você vai lá olhar, você vai falar assim, poxa, mas aqui não é o problema do projetor, aqui é o problema do computador. O patrimônio do computador é esse aqui, ó, 605, 600 e alguma coisa aqui, ó. Vamos pegar qualquer um aqui, ó. E aí você, como técnico, vai relacionar aqui, ó, e vai adicionar. Entendeu? Tudo bem? E aí, quando... o que eu estou fazendo? Tô fazendo a relação... Adicionar, beleza. Agora, tem como remover esse item? Tem sim, ó. Você vem aqui, ó. Opções. Excluir aqui, ó. Excluir permanentemente a relação entre os elementos selecionados. Aí você clica em enviar. Olha lá, quer ver? Ele já vai atualizar, ó. Tá vendo? Já tirou. E aí lá naquele que estava lá os itens lá, você já consegue tirar lá também. Você já consegue não, ele já tirou lá também a relação. E ele manteve a relação só com esse aqui. Digamos que foi um erro de número de patrimônio, alguma coisa assim. Entendeu? Beleza. Então você consegue fazer isso sim. E aí a ideia é que assim, o que acontece? A gente traga para esse banco inicial aqui, essa carga inicial, alguns dados básicos dos equipamentos. Então, por exemplo, o nome do equipamento, o patrimônio, o modelo, o fabricante, mais ou menos igual está aqui. E a gente vai, conforme os atendimentos forem rolando, a gente vai fazendo os complementos. Né? Vocês podem ver que aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de coisa que dá para colocar de informações aqui. A gente vai aprendendo também com isso. A gente vai colocando essas informações a respeito do atendimento e daquele equipamento aos poucos aqui dentro. Né? Então a gente consegue, por exemplo, né, como que eu posso dizer, depois fazer um histórico, né, de todo esse equipamento aqui. Essa parte de localização era uma parte que a gente estava analisando se a gente iria utilizar ou não. Porque o que acontece? Essa parte de localização a gente utiliza lá para a abertura dos chamados, que são esses tipos aqui, ó. Lembra quando você vai abrir o chamado lá, ele já mostra qual que é o andar, qual que é o bloco, tal, e etc. E se a gente pegar os dados da localização como a gente baixou, né, que é bloco A, depósito do NTI, por exemplo, bloco A, depósito do NTI subsolo, e cadastrar tudo lá na localização, o que vai acontecer? Vai desvirtuar tudo o que a gente criou lá para poder fazer a abertura do chamado. Né? Então é por isso que a gente, a princípio, não vai usar esse localização aqui. Né? Então a gente vai usar os elementos mais básicos e a ideia é que a gente consiga ir ao longo do tempo dando, né, conteúdo aqui, né? Ele vai ter o conteúdo aqui depois, né? 605, 613. Vamos pegar um outro chamado lá. Vamos lá, digamos que seja esse aqui, ó. Vou só fazer um teste aqui. Você vê aqui, computador, adicionar mais um aqui, ó. 613, adicionar. Aí vai aparecer já os dois aqui. Se eu for aqui no ativo, ele já vai aparecer os dois chamados, tá vendo? Então toda aquela pesquisa que a gente às vezes, por exemplo, eu pensando lá na gestão e planejamento, toda a pesquisa que a gente faz hoje, né, às vezes para saber como a gente procura às vezes pelo patrimônio, vocês no suporte acho que tem um modelo também que vocês colocam pelo
pela localização. Eu acho que redes também tem alguma coisa assim sobre localização. Então, toda essa pesquisa que a gente tem que ficar criando formas lá de renomear o chamado lá no RT, a gente conseguiria fazer a correlação dos chamados com os ativos aqui, ó, fazer essa correlação chamados e ativos, né? Inclusive o Hélio encontrou uma outra API também, onde seria possível adicionar outros tipos de ativos, entendeu? Então, né, a gente está trabalhando nisso, mas eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que é algo bem importante para a gente poder trazer para o GLPI, né? Vai ajudar bastante aí. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Ah, sim, só vou falar como que a gente tem feito isso, né? Como que a gente tem feito isso? Para a gente fazer um teste, o que a gente fez? Pedi para o Vitor fazer uma carga lá de uma planilha do CI, que é onde hoje estão cadastrados os patrimônios, né? E aí ele fez uma carga para a gente, só que essa carga ela vem toda, como se diz, ela não tem um padrão, né, de cadastro, né? Então ela vem toda complicada. E aí, o que a gente fez? A gente deu uma sanitizada na planilha, né? E aí, com essa sanitizada na planilha, a gente criou, né, uma espécie de um formato aqui, tá vendo aqui, ó? Um formato, né? Porque no que vem do CI, às vezes ele vem misturado isso aqui com o fabricante, às vezes com o modelo, que se vocês forem aqui para baixo, por exemplo. Ah, esse aqui não carregou o modelo vai ter que carregar lá depois. Mas ele vem misturado, o nome com o fabricante, com o número de série, com o modelo. E aí a gente, né, a ideia é a gente conseguir depois deixar isso aqui já tudo ajeitadinho, né? E aí a gente demorou um tempo sanitizando essa planilha, mas depois que ela está sanitizada, a gente só foi instalado um plugin, né, que aí vai para os administradores aqui. E aí nesse plugin você só baixa um formato de planilha, sobe o outro formato e já faz o upload desse formato aqui, ele já carrega todo o banco aqui dos equipamentos, né? Então isso a gente acredita que vai ajudar bastante, não é tão complicado de se fazer, né? E vai ajudar bastante o nosso trabalho no dia a dia. E também há a possibilidade, no caso aqui, como prestador de serviço, você não consegue incluir um ativo na mão, né? Não é possível incluir um ativo na mão. Então, provavelmente a gente vai ter que criar um formato para poder fazer a inclusão desses ativos, né? Não está liberado, por exemplo, a inclusão e exclusão dos ativos, porque é um ativo, ele já está lá. A gente vai ter que só definir depois como que a gente vai fazer essa inclusão e exclusão, mas provavelmente deve ser por carga, até porque não entra tanto equipamento todos os dias, né, de TI na UFBC. E aí a gente vai precisar só pensar como que vai fazer isso aí. Bem, alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Sérgio. Acho que só vale a pena, agora que você mostrou essa parte dos ativos e associação, vai ali em cima em estatística, sobe, ali no assistência e estatísticas. E ali mostra, ali ó, você colocar ou por hardware ou global, né? Vai por hardware para você dar uma olhada. Ele mostra quais são os ativos que estão associados com o número de chamado para cada um deles. Então daria para ter uma visão geral com um clique de qual equipamento está dando mais problema e tudo mais. Também. Só mostrando tipo, o resultado ali, tipo, que entrega fazer essa associação. Isso. Exatamente. Isso aqui é parte do que o Cris vai mostrar aí também. Desculpa. Eu passei por cima. Perdão. Não, tranquilo. É que ele não ia mostrar exatamente esse que você passou, Paulão. Então, assim, foi bom porque, né, mas o Cris vai mostrar exatamente essa parte aqui da assistência, das estatísticas, etc. Cadê? O Cris está aqui, tá? Sim, quando quiser. Tá. Beleza, Cris. Se você quiser começar, eu já vou tirar a minha apresentação aqui, tá bom?
Tá. Bom, isso daqui é novo aí. Como que eu apresento aqui? Peraí, já vou te liberar, Cris, um minuto. Eu estou criando só uma enquete, rapidamente aqui. Ah, beleza. Pô, só 2 pessoas acessaram o sistema? Não, então, eu vou criar enquete mesmo, porque ele coloca, acho que de outro formato, e faz um relatóriozinho no final. Acessar o sistema, está falando do sistema de teste, né? Sistema de teste, isso. É do lado esquerdo aqui, tem uma mãozinha aparecendo perguntas aqui. Vocês conseguem ver. Do lado esquerdo superior da tela. Ah, agora apareceu aqui, ó. Ah, legal. Pra mim não tinha aparecido não isso aqui. É que você tem que clicar no botãozinho de mais ali, em ações, aí quando você é o apresentador ele aparece enquete. Aí o pessoal já tipo, consegue responder na hora, ó. Assim que o pessoal terminar de responder, eu tenho que publicar resultados da enquete, todo mundo vê. Eu não sei se já está aparecendo o resultado para vocês. Mãozinha não vi nenhuma não, Sérgio. Não tem uma do lado esquerdo superior mensagens, perguntas? Não aparece para vocês? Ó, tem 35 de 49 pessoas, 36 de 49. Assim que o pessoal terminar de responder, eu já publico. Isso aí aparece para você aonde, Paulo? Quando você está como apresentador, não tem aquele botãozinho de mais no canto esquerdo inferior da tela? Existem uma série de coisas ali, inclusive uma delas é essa enquete. Você consegue publicar vários tipos, verdadeiro, falso, opção ABCD e tudo mais. 43 pessoas de 49 responderam agora. 44. Tipo um Mentimeter aqui dentro da coisa mesmo, né? Tipo, mas dá pra deixar anônimo ou não anônimo, né? Deixar anônimo essa daqui pra... teve uma abstenção já. Tem que testar tudo, sim, não e abstenção. Bom, eu acho que 46 de 49 já votaram, vou publicar o resultado aqui para passar. A pessoa não sabe se acessou ou não. Vai ter que ir no histórico. Ah, apareceu aqui, ó. 36991. Legal. Bacana. Bom, Cris, deixa eu te passar aqui a... Cristiano. Bernardo apresentador. Aí aparece no chat também. Resultados da enquete. Apareceu para todo mundo no chat? Apareceu. Carlão, Cris, Kleber, Rafa, Larissa. Bom, Cris, teoricamente já está como apresentador. Vê aí se você consegue compartilhar. Então, já estamos vendo. Pessoal que ainda não entrou, se teve alguma dificuldade ou com o usuário ou com acesso ao VPN, a gente está à disposição para ajudar, viu? Então, qualquer momento aí, Sérgio, eu, Cris, pode chamar que nós estamos aqui para ajudar.
Cristiano, não sei se você está acompanhando, a gente não está te ouvindo, pelo menos eu não estou. Acho que ele tá igual eu lá quando entrei lá, que o microfone tá desabilitado. Ele tá com bloqueado. E aí, gente? Agora sim. Agora nós estamos te ouvindo, Cris. Legal. Vocês já estavam vendo a minha tela? Sim. Certo. Eu não sei se vocês, quando eu falei que eu já tinha feito vídeo para agilizar o processo, então se vocês já tiverem dúvidas, se vocês já viram o vídeo e já fizeram alguns testes, já pode mandar aí eu peço para o Sérgio, Paulo, aí, que eu não estou tendo acesso ao chat, replicarem a pergunta para mim. Então, na verdade, eu vou mostrar só algumas coisas que eu não mostrei no vídeo, né? Aqui em assistência, estatísticas, né? De cara, a gente vê o menu e aí a gente consegue ver os principais processos do GLPI, né? Que é o chamado, problemas e mudanças, né? Aí a gente consegue ver algumas informações de gerenciais, indicadores gerenciais, desses 3 grandes itens. Tem tem estatísticas globais e tem estatísticas mais específicas. Eu mostrei no vídeo a estatística específica, por chamado. Então, de cara ele abre aqui essa visualização filtrado. Por quê? Pelo requerente. Não é isso que eu quero visualizar. Então, eu venho aqui, eu quero visualizar especificamente como que está a estatística dos grupos. Então, clico aqui em grupo, seleciono um período que eu quero ver, eu vou selecionar um período mais curto aqui agora, novembro a dezembro. E aperto aqui nesse botão mostrar relatório. Neste momento eu não quero ver os gráficos agora. Poderia ver todos os gráficos de uma vez, mas eu não quero. Aqui eu vejo do lado esquerdo todos os grupos, filas cadastradas, né? Rede Santander, Rede São Bernardo, telefonia. Então, essas aqui são as filas e as estatísticas de atendimento. Então, eu foquei na pesquisa de satisfação. Aqui. Você viu que você colocou novembro de 2020, né? Se vocês tiverem dúvida, podem... Ah, perdão. Obrigado, Nazareno. Vou colocar outubro aqui. Outubro de 2021. Bom, ele na pesquisa de satisfação, ele mostra as pesquisas abertas, as pesquisas respondidas e a média. A média ele não mostra aqui. Para eu verificar essa média, eu tenho que clicar aqui do lado do grupo, da fila, nesse botão aqui de mapa. Então, eu quero ver aqui as estatísticas do grupo central de serviços, por exemplo. Né? Tem algumas informações de número de chamados abertos, solucionados, atrasados e fechados, né? Geralmente, o número de chamado solucionado vai ser o número de chamado fechado. Porque o chamado solucionado ele é uma etapa anterior ao chamado fechado, dentro do ciclo de atendimento. O chamado solucionado é quando você soluciona o chamado e ainda precisa de uma resposta do usuário final, dizendo se ele concorda com a solução. Não existe mais a possibilidade de você fechar ou perguntar para o usuário não responder. Até porque se o usuário não responde também, o chamado é fechado automaticamente depois de 3 dias. Mas, vindo para os gráficos, aqui de outubro a dezembro, eu tenho, então, aqui no mês de novembro, as estatísticas aqui de chamados
chamados abertos em novembro, chamados fechados, aliás, chamados atrasados, né? E dá para ver, dá para ter uma noção dá para ter esse indicador aí gerencial de como está o andamento aí, como foi o andamento anteriormente, né, dentro desse período de tempo. E é interessante porque isso daqui ele só vai ser gerado se a gente configurar o SLA. Ou seja, aqui no GLP tem esse diferencial com relação ao RT que a gente consegue definir SLA. A gente define tempo de atendimento e define tempo de solução. Vou voltar aqui, ó, só para mostrar isso daqui de uma forma mais clara. De agosto aqui. Tá vendo aqui o tempo médio? Esse tempo médio de atribuição significa o quê? Significa o tempo que o chamado ele mudou do status novo para o status em atendimento. Então, é um dado interessante, porque quanto tempo eu levei para começar a atender o chamado? Porque às vezes o chamado cai na fila e ninguém toma o chamado para si. Se ninguém toma o chamado para si, isso daqui não vai ser registrado. E depois que o chamado ele é tomado, ele passa de novo para atribuído, aí começa a contar o tempo de solução. O tempo de solução, ele é o tempo levado, né, o tanto de dias levado para solucionar o ticket. Aí sim, conta os status, processando, pendente, conta tudo. Na verdade, o pendente ele para de contar. Quando você joga para pendente, ele não conta. A gente fez esse teste. E o fechamento é o tempo que o usuário final responde. Depois, geralmente ele responde rápido, né? Depois de quanto tempo ele aprova a solução. É o tempo entre a solução e a aprovação do usuário. Né? Então, a gente tem esses 3 tempos. Então, é uma coisa que a gente vai fazer, a gente fez só com alguns chamados, aliás, com alguns serviços, por isso que vai ter casos aqui que não vai ter dados, não vai ter valores, porque a gente não colocou SLA em todos os serviços. Mas é uma coisa que a gente vai fazer. Né? É interessante para ter esses dados de atendimento aqui. Bom, aqui eu estou vendo o filtro por requerente. Vou voltar ao filtro por grupo. Vai contar horas úteis ou vai contar hora total? Bruta. Boa pergunta, Nazareno. No GLPI, eu consigo cadastrar... Deixa eu ver se aqui... Não, aqui eu não consigo. Depois eu entro como gestor, eu consigo cadastrar qual é o horário de atendimento. Então, aquilo que for definido como horário de atendimento útil é o que vai contar. Por exemplo, se o meu horário de atendimento configurado aqui for das 8 às 5, ele vai contar só esses minutos. E aí, no dia seguinte, digamos que o chamado foi atendido em um dia e meio, aliás. Ele vai contar essas 8 horas, mais a metade do outro dia, mais 4. Então, ele vai contar 12 horas só. Agora, se eu configurei no dia que o meu dia de atendimento útil é 10 horas, e eu levar esses 2 dias para atender, aí ele vai contar 10 horas, mais a metade do outro dia, 5 dias, aliás, 5 horas. Então, aí ele vai contar essas 15 horas. Só que aí ele traz esses dados em minutos, não vai trazer em horas. Né? Acho que dá para converter para minutos também, não lembro, mas acho que é possível. Tá, isso são algumas informações sobre SLA, né? A duração do chamado real também, mas o foco é a pesquisa de satisfação. Para eu verificar a média, a nota de algum grupo de atendimento, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho aqui do lado do grupo da fila. Então, vamos ver aqui os chamados de rede Santo André. Então, ele vai trazer todas as estatísticas gerenciais, né, de número de chamados abertos, solucionados. Isso também tem no painel inicial do gestor.
de outro dashboard, né? Tem um tempo médio também. Aqui eu acho que ele já está trazendo em horas mesmo. Mas o interessante para a gente ver essa pesquisa de satisfação, porque ela traz a média. No período aqui que eu selecionei, então, em novembro, houve atendimento em novembro, né? Não houve resposta à pesquisa de satisfação em setembro, nem em outubro, então ele só girou o gráfico de novembro. Então, a média de atendimento do grupo de Santo André, e foram, na verdade, só duas, eu estava vendo aqui que foram só 2 pesquisas de satisfação respondidas, e gerou essa média aqui de atendimento. Então, são dados aqui que embasam aí a decisões aí da gerência, dos chefes e tal. Mas esses dados, ele pode ser visto aqui por qualquer usuário de TI. Eu estou aqui no perfil prestador de serviço de TI. Então, eu consigo ver como prestador de serviço de TI. Uma outra estatística interessante são os dados globais, né, de atendimento. Eu vou pegar o período aqui de agosto também. E aí ele traz tudo, né? Ele vai trazer chamados abertos no geral de todos os grupos, né? A diferença aqui foi que eu não selecionei um grupo específico. Está mostrando no geral mesmo. A média, o tempo médio de atendimento, tanto para solução quanto para fechamento do chamado. E a média da satisfação aqui. Em novembro, está vendo que a média foi mais partida aqui, porque teve variações aí naquela nota, né, que o usuário dá para o chamado, lá que é de 5 estrelas. Então, aqui já teve números mais quebrados aqui. Então, é isso. Ele calcula a média deles. Ele vai trazer mês a mês aqui, conforme o período que você mandou. E para finalizar aqui, então, tem aqui, eu posso verificar todos os chamados também, eu como prestador de serviço. E aqui eu consigo filtrar por pesquisa de satisfação. Eu quero ver mais geral como é que está a pesquisa de satisfação, como que o pessoal tem respondido. Pega os tickets. Ele não vai mostrar a pesquisa de satisfação para chamados abertos. Tem que mudar para fechados. Por isso que ele não estava mostrando. Aí eu dou uma pesquisada aqui. Então, para os chamados fechados, ele vai trazer aqui algumas respostas, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que selecionar a pesquisa de satisfação aqui também. Satisfação. O L não estou. Dessa vez ele não mostrou. Deixa eu entrar em algum chamado específico aqui. Ô, Cris, eu tô com o meu aberto. Se você quiser, eu mostro a que tela e você vai comentando aí. Tá, eu vou deixar essa parte para você mostrar, até porque eu já finalizei aqui. Isso daqui é só uma outra forma de ver, mas assim, o mais importante sobre isso, sobre essa forma de visualização, é que a gente tem, quando a gente responde um chamado, aliás, uma pesquisa de satisfação, a gente tem aqui informações de comentários, né? Às vezes a pessoa quer agradecer ou quer colocar alguma falha de atendimento. Isso daqui a gente não mostra. Essa informação ela poderia ser mostrada aqui, só que a gente oculta. O que a gente vai fazer? Aí o Sérgio pode comentar mais detalhes depois, se alguém tiver dúvida. A gente ocultou esse campo porque não é algo que a gente acha adequado que todo mundo veja, né? Então vai ser como um serviço, digamos que o chefe solicite
quer saber como está o atendimento, como está o nível de atendimento, né? Como está o nível de comentários, ele vai solicitar. Bom, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, está aberto a perguntas. E aí o Sérgio mostra essa parte aqui. Provavelmente aqui está dando algum erro de permissão do meu usuário. Mas é isso. Tá, no meu tá aparecendo aqui, eu vou mostrar aqui, Cris. Deixa eu apresentar aqui. Peraí, que eu tô apanhando um pouco aqui, gente. Segurei um pouquinho. Cadê compartilhar tela? Carregar uma apresentação, iniciar enquete, ativar cronômetro. Vocês estão conseguindo desenhar na tela? Eita, lousa Foi eu que colaborativa. criei isso. Acho que foi isso que eu... Ah, foi eu que criei isso aí, peraí. Eu cliquei aqui em ativar modo multiusuário. Aí todo mundo consegue ver. Ai, ai. Peraí, gente, peraí que eu tô apanhando um pouco aqui. Compartilhar essa tela, achei. Vou acabar aqui, infelizmente, vou acabar cagando. Bem, pessoal, só passando aqui o que o Cris estava mostrando, né, rapidamente. Então, quando você entra aqui em assistência chamados, né, assistência chamados, é só você selecionar aqui os fechados, né, clicar aqui em pesquisar, características do status é fechado, ele já aparece todos os chamados fechados, né, então você tem aqui os dados, qual que era o título, a atualização, prioridade e tal, etc. E aí você tem como, por exemplo, colocar outros filtros, né? Então você pode colocar, por exemplo, aqui é o grupo técnico, né? Atribuído para grupo técnico. E aí você pode colocar, por exemplo, central, que são os chamados da central de serviço, por exemplo. Pesquisa, e aí ele seleciona só os da central aqui, tá vendo? E aí você consegue ver, né, os atendimentos, consegue ordenar também pela pesquisa de satisfação, né, consegue ver as notas aqui. Bem, como o Cris disse, você consegue fazer a pesquisa lá, depois em estatísticas, né, também da mesma forma, e ter isso aqui como média, né, mas eu acho que assim, o importante é que você já tem um registro, né, na própria tela de atendimento, no registro inicial de como é que foi esse atendimento. O registro da pesquisa de satisfação, ela também tem um campo de comentário, né? Inicialmente, esse campo de comentário ele não vai estar público nessa pesquisa aqui para o prestador de serviço de TI, né? Então ele não vai estar público aqui, ele vai estar somente para o gestor de catálogo. E aí né, o campo de comentários falando sobre como foi o atendimento, ou alguma dúvida ou sugestão e etc., vai ser um serviço dos gestores de catálogo, né, que vão fornecer as informações, né, para que as chefias possam fazer, né, os atendimentos, os atendimentos, não, os ajustes, né, para poder melhorar os serviços da área. Uma outra coisa muito importante que a gente teve também nesse período aqui, que aí a gente não. É só um andamento que está sendo dado. A equipe de infraestrutura passou para a gente que eles conseguiram concluir os testes lá a respeito da sincronização da base de dados do SIG para a gestão desses perfis aqui, né? Os que a gente tem hoje aqui ainda nesse de teste aqui, ele não é
O LDAP era um LDAP de teste que a gente usa só para fazer o teste aqui. Então, tanto que está só aqui o NTI, mas né, a equipe de infra já fez esses testes e aí já conseguiram ver que funciona isso, né? E que a nossa base de dados oficial aqui vai ser o SIG, para a gente poder fazer o gerenciamento mais dinâmico desses perfis e também das entidades, né? As entidades vão ser a UFABC e as macro áreas, né, da UFABC. Então isso a gente vai conseguir fazer de forma bem dinâmica, sem precisar ficar alterando essas coisas na mão, né? Então isso já é um grande ganho para a gente, né? Na gestão aqui do GLPI. Uma coisa importante, na hora que o Cris estava falando aqui da parte das estatísticas, da assistência, que ele estava mostrando, por exemplo, aquela questão dos prazos, né? Vamos aqui por chamada. Ele estava falando aqui dos prazos, atribuição, solução, fechamento, médio. Então isso aqui vai ser importante área por área, né? Eu acho que muito menos do que, por exemplo, por servidor aqui. Eu acho que vai ser muito importante por área e por grupos de atendimento, porque cada grupo tem a sua dinâmica de atendimento, né? Então, por exemplo, tem área que atribui o chamado para técnico. Então, cai numa fila de filtro e depois é atribuído para técnico. Tem área que não, que atribui para grupo, né? E aí, assim, o grupo, né? O grupo aqui vai ter o atendimento e o resultado como um todo, né? Então, isso vai depender de área para área, né? Como que cada área trabalha, como que cada área vê o teu atendimento, né? E aí o que eu estava mostrando lá, na hora que você coloca os gráficos, tá vendo? Você consegue também verificar algumas outras informações, né? Então é bem interessante. Eu sugiro para vocês que vocês entrem aqui, né? E façam aqui Você tem como baixar também como CSV o negócio, tá vendo? Depois gerar um CSV dele, tá vendo? Por área. Então é bem legal porque assim, a gente vai conseguir bem mais informações, né, do sistema e a gente vai aprendendo com o tempo, gente. O importante é que a gente tem conseguido fazer esses testes internos e feito os ajustes necessários. Então, o que a gente, né, a gente gostaria de deixar para todo mundo aí? Entrem no GLPI, façam os testes, abram um chamado, peguem um chamado da sua área, por exemplo, que seja um chamado interno, que, né, uma outra área abriu, entre em contato lá no chat e fala assim, abre um chamado para mim também no GLPI, desse mesmo aqui, eu já tenho esse formulário disponível. Abre lá esse chamado para mim, por favor, para eu poder fazer um teste. Mesmo que, por exemplo, às vezes não seja o mesmo chamado, pede para alguém fazer um teste com você, que não seja você mesmo, para não ficar aquela visão viciada do teste, né? Você mesmo abrir, você mesmo acompanhar, você mesmo fechar, fica um pouco estranho. Porque aí você consegue conversar com a pessoa para ver, né, tudo bem, Davi, eu vou ler aqui o que você colocou, tá? O Davi colocou aqui. Importante é esse acumulado de conhecimento sobre recursos funcionários do GLPI. Agora, para a implementação para os setores da UFABC, entra em cena negócio do Devel em conjunto com a infraestrutura. Portanto, de agora em diante, vai ser com a gente essa implantação, é isso? Na verdade, não, Davi. Né, assim, o que acontece? Toda essa parte de teste de negócio, a gente tem feito já o teste dentro do próprio GLPI, né? E aí, o que a gente tem feito, na verdade, é já fazer esses testes para que dentro do NTI a gente já consiga fazer toda essa gestão de implantação. E aí, para as áreas externas ao NTI, por exemplo, a gente já vai colocar para eles o padrão e aí vai ter o gestor, né, do catálogo de serviço aqui, ó.
vai ter o papel do gestor do catálogo de serviço, que vai criar os formulários de serviço e depois fazer a gestão do catálogo como um todo, né? A gente criou um serviço, né, já existente aqui no GLPI hoje, que é esse aqui, ó, solicitação de inclusão, exclusão e modificação de serviço, né? Então, a partir desse serviço aqui, que vai ser o acesso das demais áreas. Então, ele vai ser muito simplificado, né? A área tem interesse, ok. Ela vai fazer a solicitação, mais ou menos como é hoje. Vamos pensar aqui na central antiga. É um pouco parecido com a central antiga, onde a área vai lá, abre um chamado para inclusão dos serviços dela. E aí o que a gente fez, na verdade, foi criar uma ficha de serviço para poder espelhar esses conteúdos e espelhar também o formulário em si, né? Então, através do serviço que a gente presta na central, mais a ficha de serviço, mais o mapeamento do processo, que é o ideal, né? Do NTI, a gente pretende já colocar todo o serviço com o processo mapeado, porque isso vai ajudar muito, ajuda muito na hora de você fazer o pedido do serviço aqui, né? Então ajuda bastante, né? Na hora de você preencher o formulário aqui, você saber como é que o serviço funciona, fica muito mais fácil. E aí, esse conjunto que vai ser o bastante para... Então, não vai ser necessário, não, entrar a área de negócios, tá, Davi? Foi nada. Esse prazo aí que tá escrito aí vai ser o SLA? Aonde você está vendo? Desculpa. O prazo de atendimento aqui? Cadê? Tava Aqui, na ó. tela que você tava. Na tela que você tava lá. Tá embaixo. Aí, ó. Prazo? Nessa tela? Não, desce. Desce um pouco. Desce. Esse aqui? Não, desce. Ah, Aí, tá. É porque esse aqui, ele é o meta-serviço, né? Ele é o serviço que cria serviço. Então você está falando assim, por exemplo, ó, vamos pensar aqui. Vamos pensar um serviço assim, instalação de impressora. Você fala assim, ó, eu quero que crie um serviço na central chamado instalação de impressora. Você está colocando todos os dados aqui e aí você está falando aqui, ó, o meu SLA de atendimento, né? A gente coloca aqui até em dias úteis, né? É exatamente isso. Meu SLA de atendimento é 5. Então, ok, 5 dias úteis vai ser o teu prazo de atendimento. Que é o mesmo campo que neste serviço aqui está aqui, né? Ó. É para que a gente, ao construir o formulário, preencha esse campo aqui, ó. Entendeu? Então, o que é a ideia? Este formulário que está aqui do metaserviço, ele vai dar base para construir essas informações sobre o serviço, mais o formulário do próprio serviço, né? Que é igual, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou entrar aqui como solicitante, para vocês verem, vou pegar aqui, ó, movimentação de equipamentos de informática. Tá aqui, ó. Aqui as informações sobre o serviço, e aí logo abaixo é o formulário realmente para a prestação do serviço. Então, quando o Francisco fez o pedido, ele falou assim, eu quero um campo assim, fazendo essa pergunta. Eu quero um outro campo que levante essa informação, entendeu? E aí ele foi colocando lá, por exemplo, qual que era a informação que ele precisava para poder criar o campo aqui, né? A gente teve essa experiência, por exemplo, eu pedi para, né, tanto para o Renato quanto o Charles abrirem esse serviço aqui, e assim, o feedback deles com relação ao formulário foi que assim, ficou tranquilo para preencher, né? O formulário bem fácil de ser preenchido, né? E aí depois também, né, na hora que o formulário chega, ele, pelo que eu tenho percebido, ele é bem fácil de se entender também, que é aquele formuláriozinho verde lá, que aparece logo no começo. E a cinza, né, verde lá no e-mail. Então é bem fácil de entender, porque você consegue também criar as sessões, tá vendo? Então, olhando assim pelas sessões, você também fica muito mais fácil de você identificar, né, as informações, né, do que às vezes mais corrido
um texto mais corrido como é no RT, por exemplo. Você conseguiu acessar, Nazaré, no vídeo? Os vídeos... pode falar, cara. Bom, o vídeo Do Cris. do Cris, ele postou onde? Tá aqui, ó, nessa pasta, lá na pasta compartilhado, né? Ali que o Cris colocou nesse NTI compartilhado geral GLPI. Na hora que você entra no Drive lá, tem uma pasta chamada, dos drives compartilhados, tem uma pasta chamada NTI compartilhado geral GLPI. Quer ver, ó? Aqui, ó. Drives compartilhados, certo? NTI compartilhado geral aqui, ó. Aí aqui tem uma pastinha GLPI aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Dados gerenciais de pesquisa de satisfação. Né? Aí, assim que a gente gerar esse vídeo aqui, a gente já sobe o vídeo do terceiro workshop também. Bem, pessoal, o que a gente tinha para passar nesse mês aqui para vocês é isso. Né? Eu vou pausar a gravação aqui.